Beleza. Então, ó, a proposta, agora que vocês já estão pensando num tema, do Iago, eu não conversei sobre o tema, mas até o final da aula a gente resolve isso, viu, Iago? Uhum, A gente vai lapidar a nossa pesquisa. Vocês já têm um tema, já tem algumas perguntas que vocês estão imaginando a fazer, mas a gente tem que ser bem objetivo, fazer perguntas de forma correta. Então, eu dei algumas pesquisas para vocês fazerem, para vocês sentirem mais ou menos o que a pessoa que vai fazer a pesquisa de vocês vai passar. Então, eu escolhi uma aqui, foi a única que eu não fiz, tá? E eu vou fazer com o Iago. E ela já começa da seguinte forma: ela é um trabalho de TCC, esse é o título. Então, a gente de cara, a gente sabe que é um trabalho de conclusão de curso. Não fala se é de técnico ou de faculdade, ou de pós, não fala. Mas aí no subtítulo está escrito que é análise do conhecimento e consumo dos adolescentes sobre a dieta cardioprotetora. Aqui de cara, a gente já sabe quem que é o público-alvo. Quem que é? Vocês podem me respondendo aqui no chat, tá? Eu vou fazer de uma forma que eu consiga ver o chat. Quem que é o público-alvo dessa pesquisa? Sim, eu posso responder. Eu, professora Jaqueline. Eu até posso responder, né? Mas se eu responder de cara, eu vou ter que começar mentindo. E daí eu vou estragar essa pesquisa. Então, de cara, eu já sei que é adolescente. Depois, eles me passam um termo de consentimento e livre esclarecimento. O que que é isso? Sempre que tem uma pesquisa que querem que vire um artigo científico, que querem registrar os dados, as pessoas têm que aceitar. É obrigatório? Não. Mas as outras não vão tão para frente com os dados. As outras meio que não vai virar um artigo científico, vai virar uma pesquisa meio mequetrefe. A gente não precisa fazer, tá? Mas é legal que vocês vejam. Se for, por exemplo, uma experiência que a pessoa vai ser cobaia, por exemplo, ela tem que assinar um termo de livre consentimento e esclarecimento, porque ela vai dizer assim, por exemplo, ela vai comer um produto, né, para testar um produto. Se ela tiver alergia, a culpa não é da empresa. Se ela tiver diarreia, a culpa não é da empresa. Se ela tiver, se for um creme, se ela ficar toda cheia de espinha, a empresa não tem nada a ver, porque é um teste. E num teste, você não sabe o que vai acontecer. Então a pessoa tem que dizer: não, beleza, eu aceito participar desse teste, as consequências são minhas. O sigilo, por exemplo, se eu estou fazendo uma pesquisa que envolva alguma coisa psicológica, o Lucas, que vai fazer sobre uso de drogas. Garantir o sigilo é importante. A pessoa não vai falar a verdade se ela achar que você vai espalhar o nome dela por aí. Então, tá dizendo aqui, ó. Primeira coisa é sigilo, garantia de sigilo. Então, a pessoa está se resguardando e falando para a pessoa que vai responder, ó, a gente vai manter teus dados, ninguém vai espalhar isso. No caso aqui, a gente vai usar o nome, né? O seu nome. Essa pessoa aqui, ela vai fazer um controle se a mesma pessoa não está respondendo várias vezes. Mas em outro tipo de pesquisa em que você faz presencial com a pessoa, você não vai nem colocar. Aliás, você coloca o nome que ela vai ter que assinar dizendo que ela sabe que é sigiloso, né? Mas você não vai usar o nome da pessoa na pesquisa. Isso aqui é só para, se der problema, você se resguarda da lei, né? Mas você não vai usar esse dado. Esse dado aqui vai ficar guardadinho e ninguém vai saber quem respondeu. Só que é enorme e geralmente ninguém lê. Mais uma coisa importante, aqui está falando de dieta cardioprotetora. Ele quer saber o conhecimento dos adolescentes sobre isso. Você pode saber e você responde, ou você responde sem saber. Por quê? Eles estão analisando conhecimento e eles saberem que você não sabe também é importante. Então, não saber e eles saberem disso, ok, não tem problema nenhum. Então, a gente vai começar. Iago, já fica esperto aí nas perguntas. Primeira pergunta do estudo: nosso público-alvo são os adolescentes de 12 e 18 anos. Sua participação é muito importante. Se você não se sentir confortável em responder, sua desistência não vai ter prejuízo. Você está ciente?
Aqui de cara ele tá falando assim, ó, é de 12 a 18 anos. Você tá ciente? Daí você vai dizer sim. Sexo. Iago, qual que eu coloco? Não vou fazer nenhuma sem você. Idade? Ainda 14. não, o de Ah, cima. tá. É o sexo masculino? Isso, masculino, idade, você já me disse 14. Você é estudante? Sim. Sim. O que você está cursando? Ensino fundamental público, eu acho. Qual é a sua série? Nono, sim. Então é fundamental. Ó, a gente já achou um Ah, negócio aqui. Às vezes o adolescente tem dúvida se o que ele tá é fundamental ou anos finais, às vezes confunde. Então seria legal a pessoa colocar uma explicaçãozinha aqui. Quando é uma coisa muito óbvia, tudo bem, mas aqui a gente já tá achando um negócio assim, poxa, já teve um acho. Acho não é legal em pesquisa, né? Tipo, eu acho que eu tô no fundamental. Seria legal colocar aqui do ladinho a explicação. Você faz atividade física com que frequência, Iago? Todo uma, dia? 2 vezes na semana. Isso. Você sabe quais são os alimentos cardioprotetores? Não. Não. Se a sua resposta for sim, na pergunta acima, você faz o consumo desses alimentos? Você falou que não, né? Sim, sim. Então, a pergunta é obrigatória, ó, porque tem esse asterisco. Então, a gente vem aqui, ó, não sei quais são os alimentos cardioprotetores. Eles foram espertos. Eles colocaram não sei aqui. Porque senão a pessoa ia ficar, uai, mas eu não sei, como é que eu vou dizer se é sim ou não? Foram espertinhos. Com que frequência você consome frutas, verduras e legumes e água? Todos os dias. Todos os dias. Com que frequência você consome pães, cereais e macarrão? 3 vezes por semana. 3 a 6, então. 3 a 6, perdão. Com que frequência você consome carne? Qualquer uma. Boi, porco, frango, peixe, queijo e Todos os ovo. dias. Todos os dias. Sua condição socioeconômica te impede de fazer o consumo desses alimentos? Não. Não. Você costuma consumir alimentos industrializados, ultraprocessados, com que frequência? Uma, 2 vezes na semana. Isso é tipo pizza, hambúrguer, lasanha, salgadinho, refrigerante. Você sabe diferenciar alimentos in natura, processados e ultraprocessados? Não. Olha aqui, eles perguntam se você se Ah, alimenta antes e depois perguntam se você sabe diferenciar. Essa ordem aqui tá errada, então, né? eu acho que eu sei, então, porque é de mercado, essas coisas, Isso, mas, industrializado. ó, mas não é erro teu, tá? É erro da pesquisa. Ah, tá. Como é que eles vão me perguntar se eu como alimento industrializado ultraprocessado se eles não sabem se eu sei o que que é isso? É um erro da pesquisa, não é seu, não. Você tem que responder na ordem que eles estão pedindo. Você tem algum familiar que possui alguma doença cardiovascular? Hipertensão, arritmia, miocardite? Não. Não. Você tem alguma doença cardiovascular? Não. Não. Você consome bebidas alcoólicas com que frequência? Ai, ai, Nunca. ai. Tá Nunca, gravado, hein? nunca. Fechou. Depois dessa pesquisa, você sabe quais são os alimentos cardioprotetores, Iago? Acho que não. Eles não falaram em nenhum momento, né? Não. Não tem problema, tá? Porque o objetivo, quer dizer, não tem problema para a pesquisa. O objetivo deles não é educar vocês, é realmente querer saber se você sabe. E depois de eles coletarem, sua participação foi ótima, Iago. Depois dessa pesquisa, vamos dizer que esse grupo eles consigam 200 respostas. Que tipo de informação eles vão ter depois que vocês viram isso? Depois de que vocês viram essa pesquisa? Nem ideia de que tipo de informação que eles vão obter? Uma base? Do quê? Tipo, dá seu, o público tá, como que fala? Se sabe ou não sabe, tipo, se... Eles vão ter ideia primeiro. Os adolescentes estão tendo isso na escola ou não? Se eles se interessam em aprender sobre isso ou não? Porque
se eles verem que várias pessoas sabem, eles vão pensar, poxa, eles estão aprendendo, ou a família está instruindo bem, não, eu não preciso montar um curso sobre isso, por exemplo. Mas se eles verem que a resposta deles foi muito baixa, assim, tipo, a maior parte não sabe, então talvez passe pela cabeça deles, poxa, será que não seria legal a gente montar um curso, um canal no YouTube sobre isso, voltado para adolescentes? Ou como é que está a educação dessas famílias alimentar? Vocês viram ali, a Gabriela até comentou o tanto de pessoas que têm doenças cardiovasculares. Será que eles conseguem ver qual é a porcentagem de adolescentes que tinha doenças cardiovasculares neles e na família? E daí eles podem até pensar assim, ó, as pessoas que falaram que sim, tem doença, são as mesmas que falaram que conhecem os alimentos cardioprotetores? Porque geralmente a gente só aprende quando precisa, né? Então eles veem assim, ó, realmente, quando tem doença na família, eles sabem melhor. Se não tem doença na família, não se preocupa, não sabe. Eles vão ter essa ideia também. Eles vão ter ideia, por exemplo, o Iago deu resposta de faz atividade física, come arroz, feijão, carne todo dia, legumes todo dia. Eles podem ver assim, os adolescentes estão comendo legumes e fazendo exercício porque eles estão preocupados com o coração? Ou eles comem legumes, carnes e fazem exercício porque eles gostam, mesmo que eles não saibam que aquilo faz bem para o coração? Então, eles vão ter várias informações ali, eles conseguem ter muitos dados. Eu até falei, né, com esses dados eles podem tomar atitudes. Ou fazer um curso, fazer um canal no YouTube, se preocupar mais ou menos com a saúde dos adolescentes. Ou falar, não, mesmo que eles não saibam, eles estão comendo bem, estão fazendo exercício, tá tranquilo, não precisa saber, eles já estão fazendo certo. Ou não, a gente vai ter que orientar melhor porque eles estão fazendo errado, o SUS daqui um pouco lá vai estar ferrado com um monte de gente de 30 anos com problema no coração. Então, eles conseguem já tanto, por exemplo, se uma pessoa privada for fazer, né, porque ela consegue montar um canal no YouTube, por exemplo, ou o SUS poderia fazer para saber se ele vai ter esse tipo de problema daqui a uns anos ou não, se vale a pena fazer uma conscientização ou não para evitar, né, gastos de dinheiro, por exemplo, ou doenças em jovens. Então, aquilo ali a gente consegue ter um monte de informação. Eu tô com uma aba aberta aqui, ocultar. Beleza. Vamos para outra. Vou tentar ser mais curtinha nessa aqui. Vocês estão vendo essa notícia? Sim, Menos exatamente. desodorante, mais sorvete. Como a quarentena mudou as vendas da Unilever? Vou mostrar o que é a Unilever para vocês. A Unilever é uma das empresas, uma das maiores empresas do mundo, tá? E elas têm esse tanto de marcas todos aqui que eu estou mostrando para vocês. Então a gente vê de desodorante, a sabão em pó, a maionese, sabonete, tem 2 sabão em pó, tem Dove, que é desodorante, shampoo, tem outro shampoo aqui, produto de limpeza. Então, é uma empresa gigantesca que geralmente a gente nem vê que é Unilever, a gente vê outras marcas, Becel, que é de comida, a gente vê as outras marcas na embalagem, a gente nem vê Unilever. Aqui, que bom, então, é uma empresa enorme. E eles fizeram uma pesquisa dos produtos deles que estavam vendendo durante a quarentena. Empresa grande, o controle de estoque já está unido com pesquisa. Porque nenhuma empresa fica daquele tamanho lá ignorando dados. Todos os dados são usados para tomar decisões. Todos. Quem é muito pequeno geralmente não tem essa cabeça, não tem instrução para isso. Mas empresa grande não fica grande daquele jeito à toa. Então, ó, o que essa empresa fez? Só com os dados dela. Elas perceberam que durante a quarentena a venda de sorvete aumentou 26%, mas a demanda de shampoo e desodorante caiu. Me digam vocês, a experiência da vida de vocês, principalmente lá no começo que a quarentena estava mais séria. Por que vocês acham que a venda de sorvete aumentou 26%, mas a de shampoo e desodorante caiu? Vou esperar vocês me dar um chutômetro. Porque se vocês estavam mais em casa,
Tipo, Aham. tava comendo mais essas coisas. É, e por que que elas não estavam usando desodorante e shampoo? Porque eu acho que era tudo delivery, o povo pedia muito mais pelo aplicativo, essas coisas. Não necessitava deslocar até o local pra. Isso. Outra coisa que aumentou, produto de limpeza. Tem dois motivos, né? Primeiro, porque todo mundo estava mais preocupado em limpar as coisas, desinfetante, álcool e tal. A segunda, porque tinha um monte de gente sem nada para fazer em casa e aproveitou para fazer a faxina. Então, o produto de limpeza aumentou muito. Se vocês tivessem um mercadinho lá no bairro de vocês e vocês tivessem um espaço lá no começo da quarentena, um espacinho livre, e vocês estivessem pensando em colocar uns produtos novos naquele espacinho livre e vocês dessem de cara com essa pesquisa, que tipo de produto vocês iam colocar nesse espacinho livre para vender? Ou ia testar um produto novo de quê? De sorvete, como Lógico, né? fala? Produto de limpeza. Isso, poxa, se um carinha lá, mercadinho de bar, tem um espacinho lá, ele vê uma pesquisa dessa, ele me põe desodorante, merece falir, né? Porque tá, assim, uma empresa gigantesca já falou assim, pessoal, a galera parou de tomar banho, a galera não tá mais usando tanto desodorante, não tá usando tanto sabonete, não tá usando shampoo, você não vai gastar o espacinho do teu mercado para colocar isso lá. O que, que você vai fazer? Sorvete, produto de limpeza. Você vai ver se tem uma outra porcaria, chocolate, de repente as pessoas estão comendo mais. Daí você vai colocar esse tipo de coisa, né? Fez todo sentido. Você já conseguiu entender para que, que a pessoa faz pesquisa aqui. No caso, ou usa a pesquisa dos outros, né? Então, pensando nessas coisas, eu quero falar com vocês sobre os formulários. O que era? As perguntas que vocês me mandaram, tá? Naqueles formulários que vocês responderam, que vocês ainda vão responder, algumas pedem o nome. Vocês não vão precisar, tá? Tem umas que é nome pra quê? Só pra pessoa digitar coisa que não precisa. Tem, às vezes, respostas vagas, que nem a gente viu. Na verdade, aquele que a gente acabou de fazer não tinha resposta vaga, mas tinha uns que era assim, você não sabia exatamente o que você respondia, as opções. No de moda tem umas coisas assim. Quem fez o de moda. Identificação com o objeto da pesquisa. Eu fiz o da Disney e o de moda e eu não sabia quais eram os filmes da Disney. E a moda lá que era Y 2000, eu olhei pelo desenho o que que era. Então eu não tinha muita identificação, quer dizer, talvez eu não seja o público-alvo, porque eu não sei quais são os filmes da Disney, da Pixar, da Marvel, para mim é tudo igual. Então eu não tenho muita identificação. Isso vocês têm que pensar lá no público-alvo que vocês vão mandar ou naquela explicaçãozinha do começo. Se estava explicado que você era o público-alvo, o de alimentação que a gente fez agora estava super explicado, né? Então, eu tinha até que botar a idade. Isso é bem legal para Lucas, por exemplo, que vai fazer um que tem idade, tem que estar bem explícito, tem que fazer igual aquela que a gente acabou de fazer. Você sabia do que eles estavam falando? Às vezes a gente não faz ideia do que é aquilo. Então, quando vocês montarem o formulário de vocês, vocês vão ter que dar uma introduçãozinha do que você está falando. Tinha uma de café fitness, que tinha um monte de resposta assim que você não entendia o que que era que eles estavam perguntando, sabe? Então, você viaja, daí você acaba nem respondendo porque você não sabe o que responder. E não é o que a gente quer na pesquisa de vocês. Deixa eu fazer assim, que eu consigo ver o chat. Daí, ó, pesquisa que é da Gabriela, da Débora e do Nicolas. É, eu só organizei. O que que vocês têm que prestar atenção? Que para a próxima semana tem que ter. Fazer uma introduçãozinha. Naquele que a gente viu, tinha uma introduçãozinha falando, né, o primeiro parágrafo. Não falava nada sobre a importância, mas a gente vai precisar disso nas próximas etapas. E daí, por exemplo, como é que eu vou fazer essa introduçãozinha?
Para que a gente tem que voltar lá na importância? Para que fazer esse tipo de pesquisa? Para que esses dados podem ser usados? O que isso influencia na nossa vida? Isso é uma introdução, né? Quando você for apresentar os seus dados, você vai dizer, olha, eu pesquisei isso por causa disso. Então, você vai ter que dar vender o teu peixe. Fala, ó, essa pesquisa aqui é importante por causa dessas coisas, tá? Então, fazer a introduçãozinha. A outra, mandar as perguntas, tá? Vocês têm 4 que a gente fez em aula, mas faltam as outras perguntas. E daí eu abri uns arquivos aqui para ajudar a fazer a introdução e a pensar nessas perguntas. Eu botei lá no Google, Gabriela, é importante prestar atenção agora. Eu botei assim, ó, opinião, como é que foi? Opinião brasileira sobre vida financeira. Eu botei bem parecido, condições financeiras no Brasil, botei bem parecido com o título. E daí aparece já, é uma das primeiras respostas do Google, 86% dos brasileiros avaliam sua vida financeira de forma ruim ou regular. O grupo já pode pensar, poxa, será que Ribeirão Preto vai ter a mesma porcentagem? Será que Ribeirão Preto vai se sentir um pouco melhor do que o resto do Brasil ou não? Daí a gente vai ler. Eu vou botar isso aqui lá no chat, porque isso é uma reportagem bem interessante para esse grupo. Já está no subtítulo, o que eles fizeram de pergunta? Eles perguntaram sobre instabilidade política, eles perguntaram sobre instabilidade econômica, eles perguntaram sobre desemprego. Então já dá a ideia para o grupo pensar, poxa, eu posso perguntar se as pessoas que vão responder estão desempregadas ou não. Já é uma ideia de pergunta. Eu já dei uma lidinha no texto, mas eu vou direto para os números, tá? Para ficar um pouquinho mais rápida. Olha, apenas 12% dos brasileiros avaliam a própria vida financeira de forma positiva. Então a gente imagina que eles tenham perguntado: você avalia a sua vida financeira de que forma? Positiva, negativa, média? A maioria acredita que ela se encontra em uma situação ruim ou regular. Então a gente pode até comparar a nossa pesquisa com eles depois. Então a gente salva esse link para a gente usar lá no final. Olha só, as principais razões apontadas é o orçamento apertado. Eu posso fazer uma pergunta sobre dificuldade de comprar comida ou de comprar carne, que é um artigo caro. Dificuldade de pagar contas. Posso fazer uma pergunta sobre isso? Sobre desemprego, a gente já comentou. Posso perguntar se a renda aumentou ou diminuiu? E eu posso perguntar se a pessoa acha que ela tem controle financeiro, porque tem um monte de gente que ganha bem, mas não tem controle. Tá vendo? Eu fui direto nos números aqui. Então eu já começo a ter ideia de pergunta, porque daí eu comparo com eles depois. Por isso que é importante ler, tá? Vamos ver. Ah, perguntaram sobre cenário político. Perguntaram sobre se os escândalos de corrupção e as notícias sobre o mau uso de dinheiro público pode fazer com que os indivíduos avaliem de forma negativa a economia. Então a gente já sabe que na pesquisa deles tinha algo sobre escândalos de corrupção. A gente pode fazer na nossa pesquisa também. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante. Desemprego, a gente já falou. A gente pode perguntar se aquela família está comprando menos alimentos por causa do preço, do aumento dos preços. A gente pode perguntar se aquela família tem empréstimo. Então, só uma pesquisa já veio um monte de ideia de pergunta. E também veio um monte de ideia para a nossa justificativa, lá para a nossa introdução. A gente pode falar, ó, tem uma pesquisa parecida que foi feita no Brasil inteiro, que aponta que muitas pessoas estão insatisfeitas. Vamos fazer uma pesquisa em Ribeirão Preto para ver se bate? Ou para ver se Ribeirão Pretano está se sentindo melhor? Então, é uma ideia. Deixa eu voltar lá na apresentação. Então, para esse grupo eu já passei. Outro grupo, que é o do Lucas de vivência com drogas. Esse eu nem peguei a reportagem porque é muito fácil, tá? Lucas vai conseguir achar muito fácil. Também falta uma introduçãozinha, tá? Explicar por que é importante, para que serve. A gente já colocou aqui, mas tem que fazer um parágrafo bonitinho, tá? Explicando isso daqui.
pode pegar outras pesquisas que nem a que eu peguei ali e falar, ó, no Brasil a gente tem esse tipo de dado. Eles pesquisaram de tal jeito. Eu vou fazer uma pesquisa parecida aqui em Ribeirão Preto para ver se bate. Tem alguém de micro. O Lucas quiser perguntar, pode perguntar, tá? A qualquer momento. Tá, aham. Tem duas pessoas aqui, eu acho que não faz parte de grupo nenhum, né? Não sei se O estou Iago e errado. o Matheus. Posso chamar eles para fazer parte do. Lógico. Vocês aceitam aí, ô Matheus e Iago? Vocês podem conversar. Põe o número de vocês do WhatsApp no. Ô, Iago, por favor. Põe o número de WhatsApp de vocês no chat e daí vocês combinam. Pode juntar. O do Lucas vai ser sobre drogas, vai ficar bem legal. Lucas também tá faltando perguntinhas. Como é que o Lucas vai ter ideia de pergunta? Poxa, ele vai ver aqui no Google e vai falar assim, ó, uso de drogas na adolescência. Vou pesquisar aqui. Vou pegar artigo científico, eu quero mostrar aqui. Álcool e drogas na adolescência. Quais são os... Abrir porque tá escrito quais são, tá? Suas consequências, não era isso que eu estava buscando, mas tudo bem. O Lucas pode perguntar se os jovens sabem quais são as consequências, daí pede para escrever, daí a gente vê se está faltando, se está sobrando. Tem que ir clicando e tem que ir olhando. Procura alguma que tenha porcentagens, que já tenha feito pesquisa. Vamos ver aqui. Olha só, isso aqui está falando que mais de 70% dos adolescentes experimentam álcool. Será que a nossa vai ser parecida? Então, é uma ideia de pergunta. Quase 90% de todo o álcool consumido por adolescentes ocorre durante uma farra. A gente pode perguntar: aconteceu em casa? Aconteceu em festa? Aconteceu quando você estava triste ou feliz? A gente vai nos números aqui que vocês vão ter ideia de pergunta. Se fuma todo dia, eu tô indo só nos números e vendo o resto da frase. Mas o ideal é que vocês leiam mesmo, tá? Então, o de drogas é o mais fácil de achar, divirtam-se, tá? Para achar depois. Para elaborar outras perguntas. Lembre de guardar os links, tá? Vocês vão precisar. A da Maria Eduarda, ela vai fazer sobre reforma na Previdência, ela não está online. Também falta fazer a introduçãozinha e faltou o público-alvo. Ela falou adulto e idoso, mas seria legal escolher ou pelo menos deixar claro qual vai ser a localidade. Vai ser Ribeirão Preto? Vai ser um bairro? Vai ser o estado de São Paulo? Sexo? Mesmo que seja os dois, é legal colocar, tá? E ela já me mandou as perguntas e eu corrigi as perguntas e dei outras ideias. Eu já mandei a maior parte para ela no Google Classroom, então eu não vou falar muito, tá? Porque ela não está presente. Depois ela vê isso daqui. Outra pesquisa que é muito legal, da Júlia, que também não está, eu acho, que é qual a importância dos filmes e séries durante o isolamento. Também falta uma introduçãozinha, tem já pesquisa sobre isso, vai achar fácil. E ela já me mandou as perguntas e já dá para ver pelas perguntas qual é o público-alvo dela. Mas é legal ela deixar claro para você, que nem aqueles dos adolescentes. A gente abre e sabe se é para você ou não. A gente não fica na dúvida, responde mal feito. Se está escrito, fica óbvio. Ela também já me mandou pergunta, já deu uma corrigidinha também. Também, mesma coisa, não vou me atentar muito porque ela não está presente. Mas depois ela olha. Tarefinha para vocês. Primeira coisa, vocês vão começar a se acostumar com o Google Forms. Botei o link para vocês aprenderem como é que faz. Então, a tarefinha dos grupos, né? Fazer um parágrafo da introdução que eu falei, uma justificativa do porquê que aquilo é importante, a bibliografia, ou seja, guardem os links, tá? Guardem, escrevam os links que vocês fazem a pesquisa. A gente vai usar isso mais para frente. Terminar o que falta, tem alguns grupos que tá faltando perguntinhas. E fuçar lá o Google para vocês aprenderem a fazer o formuláriozinho, tá? Então, essa é a tarefinha. Quem já tem as perguntas, pode me mandar
a pergunta, pode mandar o Google Form já com as perguntas, porque daí a gente já vai deixando prontinho. Um grupo do Lucas que poderia fazer seria uma pergunta sobre esportes, porque daí a gente consegue ver se as pessoas que fazem esporte são as mesmas que consomem drogas. Porque tem um monte de gente que fala que o esporte é protetor de drogas. E quando a pessoa está fazendo esporte, ela não tem tempo de fazer besteira, né? Ela se dedica, até se ela quiser ser atleta de verdade, ela sabe que o corpo dela tem que ficar são, né? Então ela vai se cuidar. Então seria até legal colocar uma pergunta nesse de drogas sobre esporte, para saber frequência, porque daí a gente vê assim, a galera que está praticando esporte é séria nisso, tal, se ela consome ou não drogas. Fica interessante. E eu quero perguntar para vocês como é que vocês estão de tempo aí. Posso continuar? Por mim pode estender, tipo, o horário aí, não tem problema não. E os outros? Pra mim também, não tem problema. Pra mim tá tranquilo também. Tá bom, então eu vou continuar e daí quando eu colocar no YouTube eu coloco lá que agora eu vou dar um corte e outro assunto que é importante, tá? Vou deixar de falar das pesquisas e falar do método científico. Isso aqui eu acho que é a coisa mais importante de tudo, que é o método científico. A gente está fazendo pesquisa principalmente sobre opinião, sobre sentimento, né? Mas quando a gente faz, tanto com pessoas, que é o nosso foco, quanto em laboratório, ou no computador, por exemplo, tem gente de programação que faz pesquisa, a pessoa tem que saber o método científico. Ela precisa saber. Não pode escapar. E é só por causa do método científico bem feito, sabido, aplicado, é porque a ciência tem valor. É porque as coisas da ciência funcionam. Então a gente vai olhar as etapas. São dois desenhos, mas os dois são a mesma coisa. Só que um é mais bonitinho e o outro está mais esquematizadinho. Como é que funciona o método científico? A primeira coisa é a gente faz uma observação. A gente observa alguma coisa. Vamos voltar para a pesquisa de vocês. Vamos pegar lá, opinião das condições financeiras do Brasil. Qual foi a observação que o grupo teve para inventar essa pesquisa? As pessoas existem, as pessoas precisam de dinheiro, a gente vive no Brasil. É uma observação. Qual é a observação de vivência com drogas na adolescência? Existem adolescentes, existem drogas e a gente observa na nossa sociedade problemas com drogas na adolescência. É uma observação, existe, está ao nosso redor, a gente vê acontecendo. Reforma da Previdência. A reforma existiu, a Previdência mudou. Essa é a minha observação. Filmes e séries, eles existem. Durante o isolamento, a gente consumiu. A gente sabe da nossa vida que a gente consumiu filmes e séries. Então, vem na cabeça da pessoa, poxa, eu aumentei o meu consumo de filme e série no isolamento. Será que isso foi uma tendência? Fui para a pergunta, já fui para a próxima aqui. Então, primeira coisa é fazer uma observação. Depois, fazer uma pergunta. Que nem eu falei, poxa, se eu percebi que o meu consumo aumentou. Será que isso é uma tendência? Será que no universo, né, nas pessoas, todo mundo aumentou? Ou fui só eu? Vocês vão ver que às vezes está faltando um no outro, tá? Eu não achei nenhum que tivesse todas as etapas, então eu deixei assim. Então, primeiro é uma observação. Daí vem uma pergunta na cabeça. E foi o que eu pedi para vocês fazerem. A primeira atividade que eu pedi para vocês foi: façam uma pergunta. Então, será que as pessoas estão gostando da reforma da Previdência? Será que as pessoas estão usando mais filmes e séries? Será que as pessoas estão. Qual que é o outro? Como será que é o consumo de drogas pelos adolescentes? Isso é uma pergunta. Qual é a hipótese? É a próxima etapa. A gente pensa assim: não, todo mundo está isolado em casa,
Então, as pessoas estão consumindo mais séries porque a gente não pode sair de casa. Ou as pessoas pararam de comprar desodorante porque agora elas estão saindo menos, então elas estão se arrumando menos. Isso é uma hipótese. A partir daí, a gente pode começar a fazer uma pesquisa, uma revisão bibliográfica, que é isso que eu pedi para vocês fazerem pesquisando. Vocês vão pesquisar e vocês vão ver se alguém já estudou isso, se já existe alguma hipótese que já foi testada, né, que já foi feito um experimento, que é a pesquisa, ou se tem outras pessoas se perguntando sobre isso, alguém já tem até a resposta, mas de outro lugar, você não sabe do teu lugar, mas do outro você consegue saber, daí você vai comparar. E daí você vai fazer um experimento. O experimento, no nosso caso, vai ser a nossa pesquisa. Se eu tenho uma hipótese, eu acho que as pessoas estão vendo mais filmes e séries por causa do isolamento. Não tem como sair, vamos ver filme. Qual vai ser o meu experimento? O formulário para as pessoas responderem. Depois a gente vai analisar os dados, a gente vai falar as nossas descobertas. Por isso que eu pedi para vocês guardarem os links da pesquisa de vocês, porque a gente vai comparar e a gente vai falar para as pessoas: olha, em Ribeirão Preto a gente encontrou tal resultado. A gente precisa falar. O que adianta fazer uma pesquisa e ficar para a gente? Ou o que adianta, por exemplo, num caso mais sério, por exemplo, do uso de medicamento? Poxa, eu fiz uma pesquisa e eu não vou falar o resultado, eu vou ficar para mim. Ou eu vou falar só: ó, tal remédio não funciona, tá? Mas isso não serve de nada. Eu preciso ter os dados, eu preciso ter as tabelas dos dados. Isso que eu tenho que divulgar. Eu tenho que dar as tabelas dos dados para outras pessoas, para eles analisarem e ver se eles chegam na mesma conclusão. Vai correr os cálculos. Ou vai que meu público-alvo eu fiz com adolescente, mas eu deveria ter feito com idoso. Tipo, eu usei o público-alvo errado, eu não percebi. Outra pessoa vai perceber. Então, eu preciso convidar, ali o número 6, né? Convidar terceiros para replicar os resultados. Eles vão tentar fazer a mesma coisa que eu, ou vão comparar, ou vão analisar meus dados para achar erro. E depois disso, eu vou ou aceitar a minha hipótese, as pessoas estão vendo mais filmes por causa do isolamento, ou eu vou rejeitar a hipótese. Ó, as pessoas não estão vendo filme, elas estão pintando a unha. Então, só depois de analisar os dados e outras pessoas darem uma conferida que a gente vai aceitar lá a nossa hipótese que a gente teve, ou a gente vai rejeitar a hipótese que a gente teve. Então, vamos fazer um exercício que é o que eu prefiro, que eu gosto de fazer, porque é do dia a dia do adolescente, todo mundo já passou por isso. Então, eu vou contar uma historinha para vocês e vocês vão me respondendo, beleza? Eu fiz uma observação. O Joãozinho fez uma observação. O Joãozinho observou que a Mariazinha estava mexendo muito no celular. Toda hora ela estava mexendo no celular. Ele chegava perto, ela ia para outro lugar, não deixava ele ver a tela, dava aquela viradinha na tela assim para ele não conseguir ler. Essa foi a minha observação. Quais são as hipóteses que vão passar na cabeça do Joãozinho? Pode mandar aí. Quais são as hipóteses? Pode estar namorando, escondido. Primeira hipótese, tá namorando escondido. Outra pessoa que não você, né? Só essa hipótese. Primeira que vem é a galhada, né? Não tem outra justificativa para a pessoa esconder o celular, mexer demais no celular. É só isso que se faz no celular? Hum, Pode estar vendo algum conteúdo. Boa, segunda hipótese. Vendo um conteúdo inapropriado, que talvez não agrade a pessoa. Segunda hipótese. Só isso, galhada e pornografia. Eu posso pensar que a pessoa tá brigando na internet e não quer me mostrar, porque é meio vergonhoso ficar puxando briga na internet. Ela tá, né? Ela tá puxando briga, mas tá com vergonha, então ela não vai me mostrar. Eu dei uma ideia, terceira hipótese. Tá arrumando briga e não quer que eu veja. 3 hipóteses. Mais alguma? Quem joga nunca gastou dinheiro no jogo aí? Como é, professor? Não entendi, cortou. Tem um monte de gente que joga e gasta dinheiro no jogo. Não fala isso não, professor. Não! Tô tendo meu ponto. Alguém andou sendo prego. Né?
Às vezes a pessoa tá gastando dinheiro com skin de jogo e não quer que a outra pessoa veja, porque é vergonhoso, né? Não, o meu não foi isso não. Quem dera se Ah, for. É uma então, plataforma de investimento aí. então quatro hipóteses. Ah, pode estar combinando um assalto. 5 hipóteses. Então a pessoa, ó, já levantamos aqui em 2 minutinhos 5 hipóteses. Eu acho que eu tô levando chifre, ou eu acho que a pessoa tá vendo pornografia, ou eu acho que ela tá gastando dinheiro com skin de jogo, ou ela tá combinando um assalto e a outra eu não Brigando. lembro. Brigando na internet. Isso. Beleza. Como é que a gente vai descobrir o que tá acontecendo? Dá um jeito de descobrir, tipo, ir a mais a fundo e tal. Como? Ah, usar alguma outra pessoa que seja próximo dela. Perguntar pra uma pessoa que seja próxima dela. Boa. É só isso que eu posso fazer? Pegar ela pelos cabelos e falar assim, ou você fala ou você... Posso pôr contra a parede e ameaçar? É um jeito de descobrir. Que mais? Mexer enquanto ela não tá. Boa, catando o celular, pegando o dedinho digital ali enquanto ela tá dormindo e fuçando o celular. Boa. Mais algum? É, Essas coisas aqui que a gente citou, pegar o dedinho dela, destravar o celular e fuçar o celular, botá-la contra a parede ou conversar com pessoas próximas, são o quê no meu método científico? hipótese. Ai, como que fala? Não, a minha hipótese é a minha ideia. Ah, tá. Eu já estou pondo em prática. O que, que é? Ai, tem a Realizar o palavra. experimento? É meu experimento? A partir da hora que sai da minha cabeça e eu já começo a ter estratégia para descobrir o que, que eu vou fazer, é um experimento. O experimento de vocês é o formulário, vocês vão perguntar, vocês vão botar contra a parede. Mas eu posso fuçar. Eu poderia, por exemplo, ir na casa das pessoas e ver que horas que ela está assistindo filme. Inviável, né? Eu posso, por exemplo, entrar na conta bancária das pessoas e ver qual é a situação financeira delas. Também não dá. No caso, vocês vão perguntar. Vão botar a pessoa contra a parede no experimento de vocês. Mas quando eu já começo a montar a estratégia para saber como que eu vou descobrir aquilo que eu quero descobrir, é um experimento. Vamos dizer que nós pegamos o celular da pessoa e estamos fuçando e a gente encontra várias coisas, a gente encontra dados e a gente vai analisar esses dados. Você pode olhar o Messenger, você pode olhar o e-mail e você olha o WhatsApp e não descobre nada. É claro, a pessoa mais esperta que a gente. Ah, eu gostei da sua resposta, porque a gente tem duas explicações. Uma, a pessoa não está fazendo nada de errado. Duas, Olha. ela está sendo mais esperta e está conversando por outro lugar. Ou às vezes manda e apaga, né? Ou manda e apaga, ou ela está usando o jogo para conversar com alguém. Mas se você está com na cabeça que ela está gastando dinheiro em jogo, você vai olhar o WhatsApp ou você vai olhar o jogo? No caso da conta bancária, né? Porque vai Você vai ser. olhar isso, você vai dar uma olhada na conta bancária. Então, olha só, dependendo da tua hipótese, você vai fazer um experimento, mas você já tem que olhar quais dados você está procurando. Não adianta eu tô desconfiada que ele tá mexendo com jogando dinheiro fora no jogo e olhar o WhatsApp. Não Não tem faz nada a ver. sentido. É. Que tipo de dado você tá olhando? Tipo, eu quero saber se a pessoa tá com febre, eu tô medindo ela, tipo, altura. Eu tô dando exemplos meio escrachados, mas isso acontece na vida real, tá? Bastante. Sei como é. Na pesquisa também. Por exemplo, eu já vou dar um exemplo mais um pouquinho mais para frente. O próximo é você reportar as descobertas. No nosso caso, você vai falar para ele, ó, descobri tal coisa, tô terminando. Ou, descobri, mas isso não me afeta, tudo bem. Ele tava brigando na internet, é vergonhoso, mas não influencia a minha vida. Esqueci de comentar um negócio antes. Você não tem encontrado, às vezes não é ausência de dados, é ausência de você ter procurado melhor, tá? Ou ter feito as perguntas corretas, ou olhado os dados corretos. Quando a gente acha, é mais fácil. Se eu acho que ele não. Olhei a conta bancária, não vi problema, não vi ele gastando dinheiro com o jogo, eu elimino as minhas hipóteses? Talvez.
Eu Pode posso estar olhando descartar coisa errada? pode descartar a menos, como que fala? Eu A menos descarto uma. provável. Isso, eu descarto uma hipótese. Ó, não é jogo. Eu olhei todos os jogos do celular. Não, não é jogo. Então o que que eu faço? Eu volto lá na hipótese e vou testar as outras? Isso. Isso. Você vai voltar lá nas outras, pai. Não há jogo, então eu volto para outras hipóteses. Então eu tenho que testar todas as hipóteses. E depois você vai convidar, no caso ele está escrito convidar os terceiros para replicar os resultados, né? Imagina o seguinte, que você, ao invés de fuçar o celular, você foi seguir a pessoa e você não encontrou nada. Você pode pedir para as pessoas conhecidas, por exemplo, seguir ele. Você vai fazer um experimento diferente, né? E você vai falar, ó, para suas amigas, né? Ó, não encontrei nada, tal, mas fica de olho aí. Se vocês veem, vocês me avisem, tá? Por enquanto tá tranquilo. Os meus resultados deram negativos, mas se vocês encontrarem, me avisem. Então, vai formar uma rede de cientistas que todos eles vão pesquisar a mesma coisa, que é saber o que está errado ali naquele celular que está sendo muito mexido. E você aceita ou rejeita a hipótese, né? Aceitar a hipótese não tinha nada mesmo, não, era coisa da minha cabeça, ou então encontrei alguma coisa. Então, isso só depois dos experimentos. Lembrando que às vezes você não encontra, mas outras pessoas encontram. O que está acontecendo muito nesses tempos de coronavírus? Muito, muito, muito. Inclusive, eu vi um repórter da Globo falando. Os cientistas fizeram uma observação. Eles formularam uma hipótese e antes de a pessoa fazer o experimento, analisar os dados, falar as descobertas para os outros cientistas, para eles conversarem para ver se estava certo, já tinha repórter aparecendo na TV falando que aquilo era uma coisa que os cientistas estavam dando como verdade. Como é que aconteceu? Eles falam assim, por exemplo, observação. Eu até acho que eu consigo essa notícia. Dengue pode proteger de coronavírus. Vamos ver se eu consigo achar isso fácil. Aqui. O cientista percebeu que em alguns, not found, em alguns lugares que tinha dengue, estava demorando mais para ter coronavírus. Eu quero de baixo porque DAS é uma empresa de análise genética, eu quero uma de divulgação científica. Isso passou na cabeça do cientista. É uma observação. Olha aqui, ó, até tá no subtítulo, mas as pessoas nunca leem o subtítulo, elas leem a manchete. Estudo sugere que pessoas que tiveram dengue recentemente podem ter alguma imunidade contra a Covid. Isso aqui é uma observação que deu uma hipótese. Opa, onde tem dengue, teve menos coronavírus. É uma observação? Qual é a hipótese? Será que dengue protege contra coronavírus? Daí sai uma manchete dessa, as pessoas que leem pensam: quem teve dengue não pega coronavírus. Olha aqui no subtítulo, ela ainda não passou por revisão por pares, nem foi publicada. Ou seja, e mais para baixo não foi feita nem a pesquisa, tá? Faz tempo que eu li essa notícia. O estudo foi feito só correlacionando dados, não foi feito em laboratório. Então, não foi pego pessoas que tiveram dengue e botaram para ver se pega coronavírus, sabe? Eles fizeram só um estudo de dados, pegaram dados de um, botaram dados de outro e viram se tinha correlação. Só que isso não tinha sido revisado, não tinha passado por essa etapa aqui, ó, de reportar as descobertas, de analisar os dados, não tinha passado. E isso acontece muito. Foi o que aconteceu com a maldita da cloroquina e com a maldita da ivermectina. Por quê? Porque repórter não tem uma disciplina de análise de dados, não tem uma disciplina de método científico, de iniciação científica. Então o cientista falou assim, ó, eu acho que se der água, cura. O que aparece na notícia? Água cura a Covid. Então tem que tomar muito cuidado, porque o método científico tem que ser seguido à risca, tá? Esqueci de falar desse daqui. A galera da Previdência vai precisar disso daqui, eu vou colocar o link. Acontece bastante, tá? E era isso por hoje. Eu acho que acabou. Por que Eu o vou seu aproveitar. negócio tem um tique, professora? Hã? Porque na hora que a senhora pesquisa aí alguma coisa, tem aquele tiquezinho ali. Não sei.
Que tiquezinho. Tipo, quando a senhora quer ver, tenta pesquisar alguma matéria aí, alguma coisa do tipo. Hum, Quer ver? Pesquisa aí a matéria que a senhora pesquisou agora, quer ver? dengue, cura. Vaca cura, não é nem mais protege. Quer ver? Ah, agora não para. Ah, aí, ó, esse tiquezinho ali, ó. É um som? Não, um tiquezinho. É, esse tiquezinho verde aí. Não faço ideia do Eu que acho você que é está o falando. de verificado do Ah, site, né? pode ser, pode ser. Ah, tá, porque pelo Uma celular não tem essa opção. uma outra coisa que eu queria falar, até eu ia mostrar essa notícia aqui para a galera que vai fazer sobre a reforma da Previdência, mas eu acabei esquecendo. Tem um ditado que fala que a estatística é a arte de torturar os números até que eles confessem. Por quê? Ah, Quando você pega qualquer pessoa e tortura ela, ela confessa qualquer coisa, porque ela está sendo torturada. E a estatística é a arte de torturar os números até que eles confessem. Então você pode torturar os números que você conseguir até você conseguir os dados que você quer. E quando isso passa pelo jornalismo, pior. Ó, jornalista tinha que fazer uma matéria sobre divulgação científica, viu? Mas eles atendem a interesses, eles estão sendo pagos. E daí, essa notícia é muito boa, eu quero deixar isso registrado. Olha só o título. Pesquisa revela que reforma da Previdência é aprovada por 44% da população. Quando você lê isso aqui, você pensa, a população aprova a reforma da Previdência. O número é uma coisa que a gente esquece, tá? Daí quando você abre, que é uma coisa que as pessoas não fazem, e vai ler, o que que você vê? Que a maior parte é o contrário, 49% são contrários. Por que que eles não colocaram no título que a maior parte das pessoas são contrárias, mas colocaram lá que é aprovada por 44%? Para já dar uma mudada na opinião das pessoas. A gente não presta atenção em número, a gente vai ler assim, brasileira aprova a reforma da Previdência. Né? As pessoas não pensam, não olham os números, não olham os dados. Daí você pensa, poxa, por que que não botaram aqui a maioria, né? A maioria, a opinião da maioria faz mais diferença, né? Daí você começa lendo e você vai ver que quem contratou a pesquisa é um lugar. Cadê? Eu tinha lido. Não estou achando. Aqui. A pesquisa foi contratada pelo CLP. Ela foi lançada numa cerimônia de lançamento da rede Apoia a Reforma, formada por 50 instituições que querem gerar conteúdo sobre o tema. Então, tem instituições que eles são a favor da reforma e eles querem gerar conteúdo sobre o tema, atuar junto à sociedade pela aprovação do texto. Eles querem ativamente que as pessoas gostem. Então, mesmo que os dados deles tenham sido contrários àquilo que eles querem, eles que estão pagando. Como é que vai sair a notícia? Eles vão falar de aprovação. Então, ó, quando a gente começa a estudar isso, a gente começa a ler mais atento e a gente começa a ver não só como pesquisa é feita, mas como ela é usada, às vezes contra nós. Vou, inclusive, salvar este link que a gente vai falar dessa pesquisa mais vezes. Alguma pergunta, gente? Alguma sugestão? Porque senão eu vou encerrar. Ah, acho que foi bem explicada a matéria. Então tá bom. Então vocês sabem a tarefinha de vocês, tá? Professora, Oi. essa aula vai ficar gravada? Vai. Vou fechá-la agora e vou pôr no YouTube. Vou inclusive fechar agora. Ah, tá, beleza.